Exercício 7. Obtenha um gráfico da função racional f de x igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo menos 1 e identifique as coordenadas dos pontos estacionários e de inflexão. Mostre as assíntotas horizontais e verticais e dê suas equações. Identifique se houver os pontos em que o gráfico cruza uma assíntota horizontal. Confira o seu trabalho usando um recurso gráfico. Vamos começar com as assíntotas verticais. Eu noto que a função é uma fração e o denominador ele tende a 0 quando x tende a 1 e o numerador não tende a 0, o numerador tende a 2, né, quando x tende a 1. Então isso indica então que a fração vai tender a mais ou menos infinito, dependendo se nos aproximamos de 1 pela esquerda ou pela direita. Vamos tender a 1 pela esquerda por valores de x menores do que 1, então a expressão x ao cubo é um pouquinho menor do que 1, que indica que x ao cubo menos 1 terá um sinal negativo. X ao cubo mais 1, o valor dela é próximo de 2, então o sinal sempre positivo. Então a fração terá um sinal mais dividido por menos, que é menos. Significa então que o limite pela esquerda, quando x tende a 1 pela esquerda da função f de x, é menos infinito. Tendendo a 1 pela direita, para valores de x maiores do que 1, x ao cubo é um pouco maior do que 1, que indica então que x ao cubo menos 1 é positivo, logo limite quando x tende a 1 mais, a função f de x é mais infinito. Então eu tenho aí a assíntota vertical, a reta x igual a 1. Para assíntotas horizontais, vamos examinar o limite da função quando x tende a mais infinito. Então o limite, quando x tende a mais infinito, da fração x ao cubo mais 1 sobre o polinômio x ao cubo menos 1. Vamos manter apenas as potências com expoente dominante, então com maior expoente, no caso então x ao cubo. Os termos 1 e menos 1 são desprezados quando x tende a mais infinito. Então eu fico com o limite de x ao cubo sobre x ao cubo, cancelando isso dá 1, então fica o limite da constante 1 quando x vai a mais infinito, e isso é o valor da constante 1. Quando x vai a menos infinito, nada se altera, né? Repetimos a mesma conta e obtemos o limite igual a 1. Então temos aí a assíntota horizontal y igual a 1. Agora a pergunta, será que o gráfico da função y igual a f de x cruza essa assíntota horizontal, a assíntota horizontal y igual a 1 que acabamos de encontrar? Ou então isso será verdade se e somente se f de x igual a 1 para algum valor de x, né? Então a curva assume o valor 1, né? F de x assume o valor 1 para algum valor de x. Nesse caso, a curva estará cruzando a reta horizontal x, y igual a 1. Então, isso acontece se e somente se x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo menos 1 for igual a 1. Então, isso é equivalente a dizer que x ao cubo mais 1 é igual a x ao cubo menos 1. Então, simplificando ali, cortando o x ao cubo, então eu tenho que 1. Para que isso aconteça, eu tenho que ter 1 igual a menos 1. Isso é obviamente impossível, então significa que não tenho solução para essa equação. A equação f de x igual a 1 não tem solução, ou seja, o gráfico não cruza a assíntota horizontal y igual a 1. Bem, aí está a nossa função. Vamos agora calcular possíveis pontos de inflexão. Então vamos derivar a função usando aqui a regra do quociente. Está aí a regra do quociente aplicada então para esse quociente x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo menos 1. Essa derivada de x ao cubo mais 1 é 3x2, enquanto que a derivada de x ao cubo menos 1 também é 3x2. Então substituindo ali as derivadas, né, e fazendo as multiplicações, aí eu tenho o numerador 3x na quinta, menos 3x2, menos 3x na quinta, menos 3x2, então menos 3x na quinta é cancelado, então eu fico com menos 6x2 no numerador, e o denominador é sempre x ao cubo menos 1 ao quadrado. Então está aí a expressão da derivada f' de x. Então pontos críticos, bom, essa derivada existe em toda a reta real, em todo o domínio da função, exceto no ponto x igual a 1, mas o ponto x igual a 1 também está fora do domínio da função, é onde eu tenho uma assíntota vertical, né? Vamos lembrar que isso já foi calculado. Então a derivada existe em todo o domínio, então únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, se existirem. Então derivada igual a 0, menos 6x2 sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado igual a 0. Uma fração igual a 0, sei somente se o seu
numerador é igual a zero. Essa equação 6x2 igual a zero, obviamente, tem apenas uma solução, que é x igual a zero. Então, eu tenho o meu único ponto crítico estacionário, ponto crítico x igual a zero. Vamos examinar o sinal da derivada. À direita e à esquerda do ponto crítico x igual a zero. Pode haver uma troca de sinal ali, mas eu vejo que pela expressão, a expressão é sempre negativa, né? Porque é menos uma fração cujo numerador é 6 vezes x ao quadrado, portanto positivo, dividido pelo um denominador que é um quadrado, portanto também positivo. Então, derivada sempre negativa, tanto à direita quanto à esquerda. O zero, a função é decrescente, então, em toda a reta real. Vamos à análise agora do sinal da segunda derivada. Então, primeiro vamos ter a expressão para f2 linhas de x, derivando então a expressão da primeira derivada, que é menos 6x2 sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado. Então, aí, usando a regra do quociente, eu coloquei a constante menos 6 lá para fora antes de derivar, então, e derivei a expressão x ao cubo sobre x ao quadrado sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado. Então, usei a regra do quociente ali. Aquela derivada de x quadrado é 2x, enquanto que a derivada de x ao cubo menos 1 ao quadrado, essa é 2 vezes x ao cubo menos 1, vezes a derivada de x ao cubo menos 1, que é 3x2. Então, está ali representado aquela derivada do denominador. Então, substituindo as derivadas pelas expressões respectivas e multiplicando, já colocando em evidência ali o fator comum 2x vezes x ao cubo menos 1. Então, eu tenho dentro do parênteses x ao cubo menos 1 menos 3x3 ali no numerador. O denominador é x ao cubo menos 1 na quarta, né? Note que então naquele numerador eu posso simplificar ainda mais. Eu vou escrever então a expressão assim: 6 vezes 2x vezes x ao cubo menos 1, 2x3 mais 1 sobre x ao cubo menos 1 na quarta. Aqui eu posso simplificar x ao cubo menos 1 com um dos fatores x ao cubo menos 1 do denominador, e obter então a expressão para f2' de x, que é 12x vezes 2x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo menos 1 na terceira potência. Vamos analisar agora o sinal da segunda derivada. Vamos observar o seguinte, que o denominador ali da segunda derivada, que é o x ao cubo menos 1 na terceira, o sinal dessa expressão é a mesma coisa que o sinal de x ao cubo menos 1, sem elevar ao cubo, porque o sinal de um número é a mesma coisa que o sinal do mesmo número ao cubo, né? Elevar ao cubo não altera o sinal de um número. Então, o sinal de x ao cubo menos 1 ao cubo é igual ao sinal de x ao cubo menos 1, que é mais simples. E mais simples ainda que x ao cubo menos 1 é a expressão x menos 1, que tem exatamente o mesmo sinal de que x ao cubo menos 1. Isso porque o x é maior que 1, sei somente se x ao cubo é maior que 1. Dá para ver claramente pelo gráfico das duas curvas ali. Então, ao invés de estudar o sinal de uma expressão mais complicada, que é x ao cubo menos 1 ao cubo, nós vamos estudar o sinal de x menos 1 no denominador. E denominador ou numerador tanto faz, né? Porque nós queremos a regra de multiplicação de sinal ou divisão é a mesma. Então, o sinal da segunda derivada, já vou desprezar a constante 12, eu vou ficar apenas com a expressão x vezes 2x ao cubo mais 1, que é o que eu tenho lá no numerador, e ao invés daquele denominador, do x ao cubo menos 1 ao cubo, eu vou usar apenas a expressão x menos 1. Então, o primeiro fator é x, troca de sinal em zero, sinal negativo à esquerda, sinal positivo à direita de zero. Segundo fator, 2x3 mais 1, troca de sinal em menos 1 sobre a raiz cúbica de 2, negativo à esquerda, positivo à direita deste número. E o terceiro e último fator, x menos 1, troca de sinal em x igual a 1, negativo à esquerda, positivo à direita de x igual a 1.
multiplicação dos sinais então vai ser feita aí para obter o sinal da segunda derivada. 3 pontos no meu diagrama, 4 intervalos. Então no primeiro intervalo, regra dos sinais, menos vezes menos vezes menos, dá menos. Intervalo entre menos 1 sobre raiz cúbica de 2 e 0, regra dos sinais, menos vezes menos dá mais. Então a concavidade para baixo no primeiro intervalo, a concavidade para cima no segundo intervalo. No terceiro intervalo, o intervalo 0, 1, multiplicando sinais mais vezes menos, concavidade então para baixo. E no último intervalo, para números maiores que 1, todos os sinais positivos, multiplicando então o sinal mais, concavidade para cima. Troca de concavidade, ponto de inflexão em menos 1 sobre raiz cúbica de 2. Outro ponto de inflexão, por causa da troca de concavidade, em x igual a 0. Note que eu tenho a troca de concavidade em x igual a 1, mas não é um ponto de inflexão, né? O x igual a 1 ele não pertence ao domínio da função, portanto não temos um ponto de inflexão aí. Vamos lembrar que em x igual a 1 nós temos uma assíntota vertical, né? A função tende a mais ou menos infinito ali. Então pontos de inflexão apenas 2, né? X igual a menos 1 sobre a raiz cúbica de 2 e x igual a 0. Bem, vamos lembrar então que temos o limite quando x tende a 1 pela direita da função f é mais infinito. Quando x tende a 1 pela esquerda, o limite é menos infinito. X igual a 1 é uma assíntota vertical. Os limites para x tendendo tanto a mais quanto a menos infinito, a função é 1. Então, a reta horizontal y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Isso nós já vimos obtido. Está o diagrama do sinal da primeira derivada. A função é sempre decrescente, com uma tangente horizontal a um ponto crítico estacionário no x igual a 0. Aí está o diagrama da segunda derivada, o sinal da segunda derivada com 2 pontos de inflexão em x igual a menos 1 sobre raiz cúbica de 2 e em x igual a 0. X igual a 1 não é ponto de inflexão, porque ali eu tenho uma assíntota vertical, x igual a 1 está fora do domínio da função. Vamos fazer uma tabela com os valores da função, justamente aqueles valores que estão no meu diagrama, os dois diagramas ali, que são os pontos de interesse, são os pontos, apenas dois, né? Menos 1 sobre raiz cúbica de 2 e 0, né? Fazendo a continha ali, substituindo o x por menos 1 sobre raiz cúbica de 2, eu tenho o valor da função que é menos 1/3, e para x igual a 0 o valor da função é menos 1. Então agora podemos fazer o esboço do gráfico da nossa função. Vamos marcar primeiramente aí a assíntota vertical, a reta x igual a 1, a outra assíntota é a assíntota horizontal, a reta horizontal y igual a 1. Neste ponto ali, aquele ponto tem coordenadas menos 1 sobre raiz cúbica de 3, 2 é um ponto de inflexão. O outro, a coordenada y é menos 1/3, né? O outro ponto de inflexão, coordenada x0, coordenada y menos 1, está ali aquele ponto. Também é um ponto de inflexão. Então agora vamos traçar o gráfico. Já traçando com a assíntota, nós que é um limite lá da função tende a 1 quando x tende a menos infinito, a função decresce, daí passa por aquele ponto de inflexão, troca a concavidade, continua decrescendo, tangente horizontal no ponto x igual a 0, troca a concavidade e agora vai decrescer até para menos infinito, né? Já que o limite quando x tende a 1 menos é menos infinito. O limite quando x tende a 1 mais é mais infinito, então o gráfico começa lá de cima e tende a 1 quando x tende a mais infinito, porque a assíntota horizontal é y igual a 1. Então está aí o esboço do gráfico. Usando um recurso computacional, temos aí o gráfico ilustrado. A função y igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo menos 1. Exercício 13. Obtenha o gráfico da função racional
f de x igual a x² mais x sobre 1 menos x². Identifica as coordenadas dos pontos estacionários e de inflexão. Mostre as assíntotas horizontais e verticais e dê suas equações. Identifique, se houver, os pontos em que o gráfico cruza uma assíntota horizontal. Confira o seu trabalho usando um recurso gráfico. Então vamos pegar a nossa função ali, que a expressão é dada por aquela função racional, o quociente dos dois polinômios, x² mais x sobre 1 menos x², que se anula, note que o denominador se anula tanto em 1 quanto em menos 1. Então, aparentemente eu teria duas assíntotas verticais, mas se examinarmos com cuidado, nós veremos que temos apenas uma assíntota vertical, já que o x igual a menos 1 anula também o numerador, bem como o denominador, né? Então, se eu fatorar a expressão x² mais x como x vezes x mais 1, agora noto que eu posso simplificar o x mais 1 se o x for diferente do menos 1. Então, essa expressão vai embora, eu fico com uma expressão mais simples. Então, x sobre 1 menos x, desde que o x seja diferente de menos 1. Agora eu posso calcular o limite da função f quando x tende a menos 1. E quando x tende a menos 1, x é diferente de menos 1. Então eu posso usar a expressão x sobre 1 menos x. E essa expressão agora é uma função racional. Para calcular o limite de uma função racional cujo denominador não se anula, basta substituir o x por menos 1. Então eu tenho menos 1 meio. Esse é o valor do limite, então isso me diz que a reta x igual a menos 1 não é uma assíntota vertical, né, do gráfico da função, apesar de anular o ponto, apesar de x igual a menos 1 anular o denominador. Agora vamos observar que o limite da função f de x quando x tende a 1 é o limite, então, da expressão x sobre 1 menos x, quando x tende a 1, já que para x diferente de menos 1, a nossa função vale justamente x sobre 1 menos x. E agora sim eu tenho o denominador indo para zero e o numerador tendendo a 1, que é um número diferente de zero, o que me indica então que a fração vai tender a mais ou menos infinito, dependendo aí se eu me aproximo de 1 pela direita ou pela esquerda. Tendendo a 1 pela esquerda, por valores de 1 menores do que o 1, a expressão 1 menos x será positiva, então o sinal da fração será o sinal de x, que é positivo, já que x está tendendo a 1, e o sinal de 1 sobre 1 menos x será positivo, porque x está tendendo a 1, mas pela esquerda, então um pouquinho menor que 1 já, então 1 menos x será um pouco maior que 0. Logo, a fração positiva, o que me diz que o limite quando f de x, quando x tende a 1 menos, é mais infinito. Quando x tende a 1 mais, quase tudo é a mesma coisa, exceto o sinal do denominador ali que troca. Agora o sinal, ao invés de positivo, o sinal é negativo, já que x é um pouco maior do que 1. Então o limite da função quando x tende a 1 pela direita é menos infinito. Temos aí uma assíntota vertical em x igual a 1. Vamos estudar agora as assíntotas horizontais. Então, para isso, vamos calcular o limite da função f de x quando x tende a mais infinito. O limite, então, dessa função racional, x² mais x sobre 1 menos x² quando x tende a mais infinito. Vamos ficar apenas com as potências com um expoente dominante, né, com o maior expoente, no caso x² no numerador e menos x² no denominador. Então, colocando menos lá para fora, simplificando o x², então temos menos o limite da constante 1, quando x tende a mais infinito, que então é menos 1. Quando x tende a menos infinito, não há alteração nenhuma, então as contas são exatamente as mesmas, e o limite então é menos infinito. Então eu tenho aí uma assíntota horizontal, a reta y igual a menos 1. Questão agora se o gráfico cruza uma assíntota horizontal, né? Então, será que isso vai acontecer? Isso acontece se somente se f de x assume o valor menos 1, né, para algum x. Então, se somente se essa equação f de x igual a menos 1 tem alguma solução.
Isso é equivalente à equação x sobre 1 menos x igual a menos 1. Né? Então, vamos tentar resolver essa equação. Essa equação é satisfeita se e somente se x é igual a menos 1 vezes 1 menos x, que dá x menos 1. Então, se e somente se x igual a x menos 1, simplificando ali o x, cortando, então eu tenho 0 igual a menos 1. Isso é obviamente impossível. Né? Então, o gráfico não cruza a assíntota horizontal em y igual a menos 1. Então, não existe solução para a equação f de x igual a menos 1. O gráfico não cruza a assíntota horizontal. Bem, esta é a expressão simplificada da nossa função, f de x, x sobre 1 menos x, para x diferente de menos 1. Vamos calcular a derivada usando a regra do quociente para procurar por pontos críticos. Então, usando a regra do quociente, temos a expressão para a derivada daquele quociente. Derivada de x é 1, derivada de 1 menos x é menos 1. Então, substituindo ali as derivadas por esses valores 1 e menos 1, respectivamente, e multiplicando, e temos, então, 1 menos x mais x sobre 1 menos x ao quadrado. Menos x mais x simplifica, corta, e eu tenho, então, apenas 1 sobre 1 menos x ao quadrado, essa é a expressão para a derivada da função f. Eu observo que essa expressão é sempre positiva em todo o domínio da função, né? Então, a função ela é sempre crescente e não há pontos estacionários. Né? A derivada é sempre positiva, portanto, a função crescente em todo o seu domínio. Vamos agora à análise do sinal da segunda derivada de 1 menos x elevado a menos 2, que é a primeira derivada, né? Então, derivando essa expressão, menos 2 vezes 1 menos x na menos 2 menos 1, que dá menos 3, vezes a derivada de 1 menos x, que é menos 1. Então, segunda derivada, f2' de x é 2 sobre 1 menos x ao cubo. Logo, o sinal da segunda derivada é a mesma coisa que o sinal da expressão 1 menos x, já que o sinal de 1 menos x ao cubo é a mesma coisa que o sinal de 1 menos x. Então, o sinal da segunda derivada está aí. Há uma troca de sinal em x igual a 1, justamente naquele ponto onde a função não está definida, né? Onde eu tenho a assíntota vertical, e sinal positivo à esquerda de 1 e sinal negativo à direita de 1. Então, concavidade para cima à esquerda de x igual a 1, concavidade para baixo à direita de x igual a 1. X igual a 1 não é um ponto do domínio da função, então eu não posso dizer que ele é um ponto de inflexão. Né? Ponto de inflexão precisa ser um ponto de domínio, e em x igual a 1 a função não está definida. Então, apesar da troca de concavidade ali, x igual a 1 não corresponde a um ponto de inflexão da função. Bem, então agora temos todos os elementos para fazer o esboço do gráfico da função. Vamos lembrar as coisas que já havíamos obtido. Limite quando x tende a 1 pela esquerda mais infinito, limite quando x tende a 1 pela direita menos infinito, assíntota vertical em x igual a 1, limite quando x tende a menos 1 da função é menos 1 meio, a função não está definida em x igual a menos 1, mas não tem uma assíntota vertical lá, e tem uma assíntota horizontal na reta y igual a menos 1, porque o limite quando x tende a mais infinito também quando é menos 1, também um limite quando x tende a menos infinito da função f é menos 1. Então, um esboço aí do gráfico da nossa função, que é x² mais x sobre 1 menos x². Então, primeiramente, a assíntota vertical, que é a reta vertical x igual a 1. A assíntota horizontal, a reta horizontal y igual a menos 1. Então, vamos fazer o esboço aí do gráfico. Não tem pontos de inflexão nem pontos de mínima. O gráfico deve passar por aquele ponto com coordenadas menos 1, menos 1 meio, mas aquele ponto não estará no gráfico, né, já que a função não está definida no ponto x igual a menos 1. Então, está ali na primeira parte da curva, que
vem lá do, vem lá do menos 1, né? Quando x é menos infinito, né? Quando x tende a menos infinito, o limite é menos 1, a função sempre crescendo deve passar por aquele ponto com coordenadas menos 1, menos 1 meio, ela passa também pela origem, né? E o limite quando x tende a 1 pela esquerda é mais infinito. Aí está a assíntota vertical na reta x igual a 1. Depois, quando x tende a 1 pela direita, o limite é menos infinito. Então, desde menos infinito, a função continua crescendo, né? Mas agora vai tender a menos infinito. Você vai tender a menos 1 quando x tender a mais infinito. Houve uma troca de concavidade, né? Antes a concavidade era sempre para cima, agora depois do x igual a 1, a concavidade passa a ser para baixo, como é indicado ali no diagrama da segunda derivada. Esse é o esboço do gráfico da nossa curva, e aí está o gráfico, né, realmente feito com um recurso computacional. Exercício 33. Obtenha um gráfico da função f de x igual a 2x mais 3x elevado a 2 terços e identifique a localização de todos os pontos críticos de inflexão. Confira seu trabalho com o recurso gráfico. Função f de x, então, é 2x mais 3 vezes x na 2 terços. Ele pode ser escrito como x, 2x mais raiz cúbica de x quadrado. Uma função que não tem nenhuma restrição para o cálculo de f de x, nenhuma restrição para algum valor de x, portanto, o domínio de f, o domínio natural da função f, toda a reta real, intervalo que vai de menos a mais infinito. Portanto, não há assíntotas verticais. Vamos examinar a existência de assíntotas horizontais, calculando o limite quando x tende a mais infinito da função, 2x mais a raiz cúbica de x quadrado. Ambas as parcelas ali tendem a mais infinito, portanto a soma tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, aí uma das parcelas tende a menos infinito, a outra tende a mais infinito, mas a dominante, a parcela dominante, que tem expoente maior, que é a 2x. Né? 2x tem expoente 1, enquanto que a outra tem expoente 2 terços. Então, esse é o limite de 2x, quando x tende a menos infinito, e isso é menos infinito. Então, portanto, não há assíntotas horizontais para a nossa função f de x. Vamos localizar os pontos críticos da função. Para isso, a derivada da f ela está calculada. A derivada de 2x é 2, e a derivada de 3x na 2 terços é 3 vezes 2 terços x na menos 1 terço. Vou simplificar o 3 e reescrever a expressão assim, 2 mais 2 sobre a raiz cúbica de x. Note que o domínio da função é toda a reta real, enquanto que a derivada não existe em x igual a zero. Né? F' de zero não existe, portanto, x igual a zero é um ponto crítico e um ponto crítico não estacionário. Pontos críticos não estacionários virão das soluções da equação f' de x igual a zero. Para isso, eu igualo a derivada a zero, vou simplificar o 2 ali e obtenho aquela equação que é equivalente. Ou seja, 1 sobre a raiz cúbica de x igual a menos 1, que é a mesma coisa que dizer que a raiz cúbica de x é menos 1, e assim x igual a menos 1 é a única solução dessa equação, portanto, o único ponto crítico estacionário. Portanto, eu tenho dois pontos críticos, x igual a 0, ponto crítico não estacionário, e x igual a menos 1, ponto crítico estacionário. Agora vamos analisar o sinal da derivada. Então, aí está o diagrama do sinal de f' de x. Vou colocar os dois pontos críticos do diagrama, menos 1 e 0, e vamos analisar o sinal da derivada. Os dois pontos críticos dividem a reta real em 3 intervalos. O intervalo que vai de menos infinito até menos 1, o intervalo que vai de menos 1 até 0 e o intervalo que vai de 0 até mais infinito. Então, cada um desses 3 intervalos eu vou escolher um valor teste e testar a primeira derivada neste valor teste e examinar o sinal deste valor. E este será o sinal de todo o intervalo, já que a única possibilidade de troca de sinal para a derivada é justamente nos pontos críticos, né, que já estão ali no diagrama. Então, quando peguei o x igual a menos 8, um valor teste no primeiro intervalo, substituí o x por menos 8 e o valor da derivada então é 1,
que nesse caso é positivo. No valor teste, no outro intervalo, o intervalo que vai de menos 1 a 0, é menos 1/8, deu o valor negativo. E o valor teste escolhido no terceiro intervalo, x igual a 1, f' de 1 é igual a 4, portanto um número positivo. Então o sinal da derivada é positivo no primeiro intervalo, que vai de menos infinito a menos 1, a função é crescente ali. Sinal negativo no intervalo que vai de menos 1 a 0, portanto a função é decrescente nesse intervalo. E sinal positivo para x maior do que 0. Então função crescente, né? Troca de sinal de mais para menos em x igual a menos 1, máximo relativo em x igual a menos 1. Mínimo e relativo em x igual a 0, porque é uma troca de sinal de menos para mais. Retas tangentes verticais, né? Limite da derivada quando x tende a 0 pela esquerda é o limite da expressão 2 mais 2 raiz cúbica de x quando x tende a 0 pela esquerda. Isso aí vai ser menos infinito, já que x está sendo negativo. Já quando x tende a 0 pela direita, a derivada tende a expressão 2 mais 2 sobre raiz cúbica de x tende a mais infinito. Então, pela esquerda, de 0, o limite é menos infinito, pela direita é mais infinito, então eu tenho uma cúspide localizada no ponto x igual a 0 localmente, então o gráfico da função deve ser parecido com aquela ilustração ali. Vamos agora analisar a concavidade, pontos de inflexão. Para isso vamos calcular a segunda derivada da função. Está a função f de x, a sua derivada, então vamos calcular a segunda derivada. A derivada é de 2 mais 2x na menos 1/3, então é 2 vezes menos 1/3 vezes x na menos 4/3. Isso eu posso escrever como menos 2/3 vezes x na menos 4/3, que é a mesma coisa então que menos 2 sobre 3 raiz cúbica de x na quarta. Então, essa é uma expressão que ela é sempre negativa, o numerador é constante, o denominador é sempre positivo, né? Quarta potência. Então, o sinal da segunda derivada é sempre negativo, então a concavidade sempre para baixo, no x igual a 0, é aquele ponto de cúspide que nós já vimos observado anteriormente. Então agora vamos relembrar que o limite da função f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, quando x tende a menos infinito é menos infinito, isso nós já havíamos observado. Vamos relembrar o sinal da primeira derivada, o ponto de máximo e o ponto de mínimo relativo, cúspide no ponto x igual a 0. Então vamos fazer uma tabela de valores da função em pontos interessantes ali onde estão marcados no diagrama, são os pontos 0 e x igual a 0 e x igual a menos 1. Para x igual a menos 1 a função vale 1, para x igual a 0 a função vale 0. Então estamos prontos para fazer o esboço do gráfico da função 2x mais 3x na 2/3. No ponto de coordenada x igual a 0, 0, na origem eu tenho um ponto de mínimo relativo e com uma cúspide, né? Aquele ponto está ali no gráfico. Outro ponto, ponto de máximo relativo, coordenadas menos 1, 1. Concavidade sempre para baixo, então temos ali as coordenadas do ponto de máximo. Então, fazendo o gráfico, desde menos infinito, que o limite da função quando f tende a menos infinito é menos infinito, então a função vai crescer lá de menos infinito até o ponto x igual a menos 1, onde eu tenho um máximo relativo. Daí, então, ela decresce em direção ao zero, onde eu tenho um mínimo relativo com uma cúspide. E depois a função cresce sempre com concavidade para baixo, o limite dela quando x tende a mais infinito é mais infinito. Então está aí o esboço do gráfico e ao lado o gráfico de verdade feito com um recurso gráfico computacional.